É isso mesmo, Elcio, que prazer, né? O Voz do Norte, um jornal que a gente já conhece tanto, faz um trabalho magnífico aqui na cidade de Cruzeiro do Sul. E a gente poder hoje contar um pouquinho, né, da minha história nesse jornal que tem você como diretor. Para quem não me conhece, Sirlene de Paula, nasci na cidade de Pixuna, no Amazonas, um município aqui que fica às margens do rio Juruá, descendo, saindo aqui de Cruzeiro do Sul, a gente vai de barco, como também de avião, pequenas aeronaves, né? Minha mãe até hoje mora lá, Elcio. Né? Meus pais, Otacílio Lino, minha mãe, Maria Adelaide, né, que até hoje mora lá. Meu pai já há 25 anos está no andar de cima, né? Resolveu fazer sua passagem mais cedo, mas foi um homem assim que nos deixou um exemplo, né? E tenho 9 irmãos, 7 mulheres e 2 homens, né? Aqui comigo em Cruzeiro do Sul tenho 4 irmãos, né, que ficam comigo. E lá em Pixuna também ainda tem 3 irmãos que moram lá junto com minha mãe, né? E hoje estou aqui, Elcio, já me considero uma acriana, viu? Já estou mais tempo no Acre do que mesmo no Amazonas. Eu saí de Pixuna, eu tinha 16 anos, né? Resolvi vir estudar aqui no Colégio das Irmãs Franciscanas, onde fiquei quase 3 anos, né? Estudei no colégio, um tempo maravilhoso, que até hoje eu guardo como exemplo para a minha vida do dia a dia, né? E aí, hoje, estou aqui na Rádio Verdes Florestas. Bom, para você ter uma ideia, como você falou, um município pequeno, você imagina andar tanto tempo atrás, eu com 16 anos, né, já não tinha mais, assim, perspectiva de estudo em Pixuna, trabalho nem se pensava naquela época, né. Elcio sempre tinha um sonho de trabalhar em rádio, para você ter ideia, né. A questão de entrar no rádio, né, como a gente falou, um município pequeno, lá não tinha rádio, né, apenas a gente escutava a programação de Cruzeiro do Sul através do rádio, mas sempre que eu escutava os programas de rádio, eu ficava entusiasmada com aquilo, né? Achava bonito. E era um programa que tinha aqui em Cruzeiro do Sul, que a gente podia escrever cartas, né? E eu escutava todo dia, às vezes arrumando a casa lá na minha mãe, escutando aquele programa. Meu Deus, que coisa maravilhosa para mim, né? E um dia eu peguei, vou escrever também para esse programa, né? Um caderninho, acho que foi umas 20, 30 folhas de caderno ali que eu escrevi cartas, pedindo música, como sempre a gente faz até hoje, você sabe, né? E um belo dia, gente, uma carta minha foi atendida. Nossa, tu imagina, né? Você escutar uma carta atendida, eu, Sirlene, lá do interior de Pixuna, escutando o programa. E aí vim para Cruzeiro do Sul, como eu falei, né? Estudar aqui em Cruzeiro. E um belo dia, eu participava aqui de um grupo de jovem, que na época era o maior aqui da cidade, o Mojuque, né? Que eu faço questão de citar o nome, que era um grupo de jovem bem badalado, né? E a gente trabalhava muito na evangelização naquele tempo, né? E um dia fomos informados que teríamos uma reunião com um marista, um irmão marista, né? O irmão Lauro Pazeto. E essa reunião aconteceu ali na Escola São José. Estávamos lá todos os jovens reunidos, né? E de repente o irmão Lauro pediu um pouquinho de atenção, porque ele tinha um comunicado a fazer, ele tinha um desejo de montar uma rádio católica aqui na Diocese de Cruzeiro do Sul. E ele fez uma pergunta naquele dia, né? Alguém de vocês tem o desejo de fazer um teste, né? Quem sabe daqui a pouco se tornar um locutor de rádio, tá inserido na programação que a gente pretende criar aqui na rádio, né? Se eu não fui a primeira, eu acho que eu fui a segunda a levantar o dedo. Não tinha nem noção do que era, né? Mas eu disse eu sim. E lembro que mais 3 jovens ali, inclusive o Chico Gatão, que a gente conhece, tanto amigo, né? Fez parte também naquela época. E aí, já no outro dia, começamos a levar aquela multidão de papel para casa, para a gente estudar, para decorar textos, para se preparar, então, né? Para o tão sonhado início da rádio. A Rádio Verdes Florestas se tornou mais tarde, né? Então a gente começou a fazer as gravações. E aí a Rádio Verdes Florestas começou a nascer, né? Começou a se destacar, né? E quem estava lá? Sirlene de Paula, né? Fiz meu teste no primeiro dia que fomos pro ar. Meu Deus, aquele frio na barriga. E eu pensava... E os meus 2 colegas, né? Que também estavam comigo, disseram, não, eu quero ser o primeiro, né? Você sabe que muita gente prefere logo o primeiro para tirar aquele nervoso. Eu disse, não, eu posso ficar pro último, né? É bom demais ser o último.
quando foi na minha vez, fiquei tranquila e calma, né? Fiz o meu teste, graças a Deus fui aprovada e já comecei a estar, né, fazendo parte aqui da programação da Rádio Verdes Florestas. Isso em 86, gente. 86, vale que a gente lembrar a data, né? E a partir dali, então, a Rádio Verdes Florestas começou já com uma programação em caráter experimental e foi crescendo, crescendo. E hoje estou aqui, gente. Já quase 30 anos, né? Você deve estar dizendo mais de 86 para cá, dá mais tempo, sim. No início eu fiquei pouco tempo aqui na rádio, né? Casei, fui embora para Rio Branco, fiquei quase 10 anos morando em Rio Branco. E em 94, eu vim aqui em Cruzeiro do Sul, na época o gerente era o seu Ica, né? Em memória, que ele já está também do céu, né? E eu estava passando aqui em frente, o seu Ica falou, vem aqui, eu fiquei sabendo que você já trabalhou aqui nessa rádio, você tem interesse de novo de voltar para cá? Eu falei para ele, seu Ica, agora não tem como, né? Eu não moro mais aqui em Cruzeiro do Sul, trabalho também em Rio Branco, né? Ele disse, não, mas vamos fazer um teste, porque tinha uma amiga que passou no concurso, né? E saiu então aqui da rádio, e eu resolvi então, meu marido disse, não, vamos, você vai voltar então, não era o meu desejo, mas como ele pediu, né? E aí, estou aqui. Voltei para Rio Branco em 94, mas em 95 voltei em definitivo, né? E estou até hoje, né? Até hoje aqui na Rádio Verdes Florestas. Em 2014, né? Me afastei daqui, fiquei quase 3 anos fora. E retornei em 2018 e estou até hoje, gente. Uma história linda, viu? Pelo menos é uma segunda família, né? Para mim aqui, eu estou em casa, é a minha segunda família, a Rádio Verdes Florestas, né? Tantas pessoas já passaram por aqui, tantos amigos. Hoje cada um está nos seus afazeres particulares também, em outros empregos, em outros trabalhos, né? Mas eu estou aqui e agradeço a Deus todo dia por estar ainda aqui na Rádio Verdes Florestas. Eu sempre passei isso para os meus filhos, tenho um casal de neto, né? Tenho 2 filhos, gente. Tenho também um casal de neto e sempre eu passei isso para os meus filhos. Se preparar para trabalhar, né? Ah, eu preciso trabalhar, mas eu queria um emprego tal. Vá se preparando. Você encontrou esse aqui, se destaque naquele. De repente você está bem preparado, já passa para um outro, né? O importante é você se preparar, você ter foco, não desistir daquilo que você quer. Você já pensou, né? As pessoas que eu tinha sonho de trabalhar aqui na nossa região, já trabalhei com eles, né? São grandes amigos pra gente. Aliás, hoje estou com um ainda aqui com a gente, né? No início, Mariano Maciel e Nonato Costa, nossa, quando eu ouvia na época, o Nonato tinha um programa Boa Noite Acre, né? Que até hoje ele tem, né? Até hoje ele tem. E quando eu ouvia aquilo, eu dizia, um dia eu vou estar ali, junto com esse homem, porque eu achava a voz dele bonita, né? E o Mariano também, foram as minhas primeiras inspirações, né? E tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com o Mariano, hoje ele mora em Brasília, né? E o Nonato também, hoje estamos aqui na Rádio Verdes Florestas, né? Já tive a oportunidade de, em uma outra emissora, estar com ele também à noite, no programa dele Boa Noite Acre, né? E é sempre assim, gente, a história continua. Pois é, eu tive a oportunidade de conhecer esse grupo de jovens, né? Hoje a gente sabe que ainda tem esses grupos de jovens, mas olha, gente, olhando o Mojuque daquele tempo, hoje não chega nem perto, né? Assim, tem muitos, estou falando aqui da nossa cidade, né? Da nossa região aqui. Mas o Mojuca era um grupo de jovens que a gente se unia semanalmente, né? E planejava os trabalhos que a gente tinha que fazer em prol da juventude, né? Na evangelização. E era assim, era muito jovens, era um momento de alegria, de descontração, né? A gente participava de retiros. Lembro que o retiro a gente ia, às vezes ia aqui na cidade vizinha, Guajará, né? Aí na época de carnaval, lembro muito daquele tempo, quando dava na última noite a gente voltava, né? E aí todos os jovens daquele grupo iam brincar, carnaval e tudo, mas a gente às vezes ficava até terminar o carnaval e era assim, aquelas datas comemorativas, né? A gente se reunia, tinha retiro, tinha encontro, palestras. E era um movimento muito grande, o Mojuque aqui em Cruzeiro do Sul. Quem lembra ainda, né, daquele grupo de jovens sabe a importância, né, que naquele tempo esse grupo teve para tantos jovens que participavam. A minha porta de entrada, né, porque foi através de uma reunião desse grupo, né, que eu tive a oportunidade de conhecer o irmão Lauro Pazeto, né. Ele era uma pessoa extremamente competente, né, pessoa carismática, que nos ajudou muito. Elcio, ele ajudava muito, né. Chegava pra gente e dizer, olha, tem que ser assim. Se ele não gostasse, falava, não é assim. E ajudou muito, né? Então a gente que queria naquela época estar no rádio, né?
Graças a Deus acatamos tudo e foi assim, um momento muito importante na minha vida. Então até hoje temos os irmãos maristas aqui, naquela época, né, ele veio do sul, parece que ele era do sul, hoje ele mora ainda para aquele lado ainda, né. E assim, de vez em quando tinha naquela época também o irmão Mariano, né, todo mundo conheceu, né, e tinha muitos irmãos maristas naquela época que trabalhavam na catequese, na evangelização, com a juventude, era um trabalho maravilhoso. Olha, para mim foi muito importante, e vale lembrar que quando eu comecei a trabalhar aqui, eu tinha um programa, né, musical à tarde. Na época do início, quando eu retornei, tinha o Francisco Melo de manhã e eu à tarde, Sirlene de Paula à tarde, né, no Show de Sucessos. Depois fiquei no Bom Dia Cruzeiro. Depois eu tinha um programa Clube do Ouvinte, que até hoje eu tenho saudade, eu ouço daquele programa. Um programa que tinha participação através de cartas, né? Nessa época a rádio era AM, gente. A Rádio Verdes Florestas era AM, tinha um alcance longo, né? A gente sabe do alcance que tem uma AM e a diferença que tem para uma FM, né? Então, na época eu tinha um programa que eu recebia, Elson, acho que na faixa, assim, de umas 300 cartas por mês. Lembro que tinha uma caixa, assim, de papelão cheia, né? E aquela interação com as pessoas, ainda hoje eu encontro pessoas daquela época, quando a gente se encontra, meu Deus, que programa, por que você não volta com aquele programa? Era um programa que me identificava muito, né? Conversar com o povo do interior, eu gosto muito, né? E receber aquelas cartas, pessoas me contavam as histórias deles, né? E assim, a gente fazia sorteio. E tive também, além do Clube do Ouvinte, do Show de Sucesso, Bom Dia Cruzeiro, Coração Criança, só para vocês terem quantos programas eu já participei, já fiz aqui, né, na Rádio Verdes Florestas. Além do programa de mensagens. Além do programa de mensagens, que às vezes era 45 minutos de gravação, né. A gente tinha também, até hoje temos ainda um programa, o RNA, que a gente manda as matérias daqui para a Rede de Notícias da Amazonas, em Manaus, né, em Belém. E também apresentei um jornal, porque antes a gente tinha a TV Verdes Florestas, né, que também atuou por muito tempo. E eu fiz parte dessa equipe apresentando o jornal. Na época era Notícias do Juruá, um jornal às 5 da tarde também, trazendo as notícias, os acontecimentos, tudo que acontecia aqui na nossa cidade, Cruzeiro do Sul, né? Também fiz parte dessa equipe. Trabalhei também fazendo uma repórter de rua. Uma história assim, bem nesses quase 30 anos de profissão, gente, que me sinto feliz, me sinto orgulhosa por ter colaborado, né? Levado assim para a população um pouco do nosso trabalho aqui dentro da Rádio Verdes Florestas. Quis escolher, às vezes eu mexia bem naquela caixa ali para pegar cartas, às vezes já há mais tempo, né? E a gente fazia isso, todo dia atendia, selecionava aquelas cartas, fazia aquele roteiro e às vezes eu gravava, às vezes fazia ao vivo, né? Mas a maior parte eu gravava esse programa porque eu já saía daqui 5 horas da tarde para voltar 8h30 da noite, mas às vezes eu fazia ao vivo, né? Tanto fazia, gravado ou ao vivo, era a mesma coisa. Tenho saudade ainda, né? Desse povo querido do Vale do Juruá, desse povo querido que escuta a Rádio Verdes Florestas há tanto tempo. Sim, naquela época tinha os barcos que faziam recreio, né? Naquela época era barco, não tinha hoje a modernidade que tem, né? Então, quando eu pegava, escrevia aquele pacotão de cartas, entregava aos conhecidos que vinham de Ipixuna, Cruzeiro do Sul, e pedia que entregasse na rádio, né? No programa do Nanato Costa. E aí era entregue lá, gente. Eram muitas pessoas que participavam dali de Ipixuna. E, nossa, quando eu escutava, e depois quando eu escutava as minhas cartas ser atendidas, quando eu comecei a fazer o programa, que eu vi a alegria das pessoas, né, de também ouvir sua carta sendo atendida, eu me colocava o Elcio naquele momento, né? Eu já passei por essa experiência, olha só, e hoje eu estou atendendo a carta das pessoas que escrevem para o meu programa, qual eu apresentava, né? Imagina a emoção, né? Minha família é a base de tudo, eu sempre cresci ouvindo isso, né? Dos meus pais. Os meus pais foram casados eu quase 50 anos, né? E nunca, Elcio, vi os dois discutir. Meus pais, assim, meu pai era um exemplo. Meu pai era seringueiro, né? Meu pai era seringueiro, quem sabe, saía cedo muitas vezes. Hoje eu recordo aquelas histórias, Elcio, de ver, muitas vezes eu via meu pai, a gente estava conversando, quando dava 9 horas da noite, ele saía, gente, para estrada, que a gente chamava naquela época, né? Pro corte da seringa, para colher o látex. Todo mundo sabe que até hoje ainda tem lugares aqui no Acre que tem a fabricação do látex, né? E às vezes eu ficava com o coração partido. Meu Deus, meu pai tem muita coragem. Ele ia sozinho. Quando dava 6, 7 da manhã, ele estava em casa já com o látex colhido, né? Mas era aquele homem trabalhador, um homem que deixou um exemplo mesmo para os filhos, né? E minha mãe era aquela dona de casa que estava ali esperando meu pai chegar, com aquele café, fazendo o almoço e tudo. Então foi assim, eu cresci
vendo, né, que a família é a base de tudo, gente. Eu acredito e com certeza digo para você que está acompanhando a nossa conversa, Elcio, por mais difíceis momentos, ninguém é perfeito, todo mundo tem seus contratempos na família, a natureza de um é diferente do outro, né? Mas sempre naqueles momentos que a gente considera difíceis, é sempre um familiar que está ali para te acolher, né? Os amigos estão ali, mas um familiar é o familiar, gente. E eu acredito que eu fui casada há 32 anos, né, com o mesmo marido. Como já falei, tive um casal de filhos. A minha filha mais velha me deu um casal de neto, né? E sempre esse tempo também passei para os meus filhos a importância da família, né? Graças a Deus, hoje tenho uma família que eu agradeço a Deus todos os dias, né? Meus filhos, meus netos são uma bênção. E falar da família é sempre muito bom. Com certeza. Muitas pessoas já passaram por aqui, pessoas que hoje estão em outras emissoras. Muitos estagiaram comigo também, sabe? Lembro Glória Maria, que ela estagiou comigo na época do curso de faculdade, né, de jornalismo. Ela estagiou comigo, depois até fez parte da nossa equipe também. Trabalhamos em outra emissora juntos também, né? Deixa eu ver, tem um rapaz na integração, o Jânio, ele também estagiou comigo. Gente, no momento assim, para me citar o nome de todos, mas teve vários, né? Pois é, tem o Jânio também, que é sobrinho do Chico Melo, que trabalhava com a gente aqui, né? E teve o nosso amigo Sidney, que também trabalhou com a gente muito tempo. Recentemente, ele não está mais aqui, mas está em outra emissora. E, aliás, trabalhamos nas duas juntas. Sidney, teve a Raquel também. Raquel contribuiu muito aqui com a nossa Rádio Verdes Florestas. Hoje ela mora em Brasília, né? Mas também passou comigo, né? E outros, né? Que tiveram aqui. Hoje eu vejo, assim, que no momento não estou me recordando o nome, mas hoje eu fico feliz em ver que eu pude, de uma certa forma, através da minha simplicidade também, ensinar um pouco, né? Para essas pessoas, para que também se descobrisse nesse meio, que é um meio que, como diz o Nonato, Elcio, ele fala assim, o rádio vicia, né? Você entrou no rádio, parece que não tem mais cura, porque quando você sabe, gente, nesses quase 30 anos, Elcio, que eu trabalho na comunicação, teve 2 trabalhos que não foram, né, na comunicação. Logo quando eu mudei para Rio Branco, eu trabalhei numa farmácia, né, trabalhei numa farmácia, foi uma experiência assim, bem diferente. Saí do rádio para mim para uma farmácia, mas trabalhei, fui muito bem acolhida, gostei muito do que trabalhei, né. Aí, saindo dessa farmácia, eu fui para uma radiotáxi em Rio Branco. Eu fui a primeira moduladora naquela radiotáxi, né? E graças a Deus fiquei 4 anos, foi um trabalho maravilhoso, né? Hoje sempre tenho contato ainda com a primeira dona daquela radiotáxi, que foi uma pessoa maravilhosa que me acolheu, que se tornou uma amiga, assim, para mim, que ela, nossa, muitas vezes ela disse que ela falava para mim que eu era filha dela na época, né, e foi um trabalho muito bom, também em comunicação, né, radiotáxi é comunicação também, né, e voltei para a comunicação. Em 2014, né, quando eu me afastei aqui da Rádio Verdes Florestas, né, eu também tive a oportunidade de trabalhar numa unidade de saúde. Gente, foi um trabalho maravilhoso, uma experiência que eu amei, né? Eu trabalhei numa unidade de saúde, sabe, Elcio? Era na portaria, entregando ficha para as pessoas, né? Todo dia tinha aquela mesma tarefa de estar distribuindo as fichas, acolhendo aquelas pessoas para uma consulta, né? Foi até ali no posto de Abel Pinheiro, lá no bairro do Formoso, né? Que me acolheram muito bem, tenho um grande respeito por todas as pessoas que até hoje trabalham, amigos meus lá da unidade de saúde, né? E foi uma experiência, gente, que foi maravilhosa. Fiquei quase 3 anos lá e lembro que no dia que eu saí da unidade, né? Eu falei, entreguei as fichas, tudo cedo, né? E eu falei, gente, hoje é o meu último dia de trabalho aqui na unidade. E todo mundo ficou, como é que é? Eu falei, hoje é o último dia, né? Ah, não, nós vamos fazer um abaixo-assinado, a senhora não vai sair daqui, porque a senhora, meu Deus do céu. Não, mas vai ficar outras pessoas que vão me substituir. E aí, Elcio, falando assim, né, eu quebrei um tabu na questão do atendimento, né, que muitas vezes a gente chega assim nas unidades de saúde, né, aí você chega, hoje tem médico não, tá. Mas não tem médico hoje não, então por isso ficou. E eu não, gente, o médico não veio hoje, por esse motivo, ele vai estar tarde, se quer voltar tarde, ou amanhã de manhã, que seria o meu horário de manhã. E graças a Deus as pessoas começaram a me entender, né, me respeitaram muito, não tive problemas com ninguém durante o tempo que fiquei lá,
E agradeço até hoje pela oportunidade, né, de ter feito parte da equipe daquela unidade de saúde. Aí retornei na época eu estava na nossa co-irmã, né, do AFM, fiquei quase 3 anos também lá, né. Nossa, gente, me acolheram muito bem, respeito toda a equipe, e fiquei lá, e depois retornei aqui para Verdes Floresta na comunicação. Então foram poucas experiências, né, de trabalhos assim, sem ser na comunicação. Na comunicação já me sinto em casa, né, mas amei todos os trabalhos que fiz, fora também do rádio, né. Às vezes a gente vai atrás de comercial, né, que nós da comunicação sempre vamos atrás, e quando a gente escuta as pessoas dizerem, minha filha, o rádio não existe mais, isso aí hoje é as redes sociais e a internet, faz parte também, gente. Mas o rádio não sai de moda. Eu sempre falo isso, Elson. Hoje eu digo para as pessoas que me escutam no interior, gente, não tem o telefone perto de você, pega o caderno e a caneta, você escreve quantas cartas você quiser, manda pra gente como está atendendo. Além de ser ágil, rápido, gente. Enquanto você pega o seu celular, que você vai ligar para comunicar alguém que está acontecendo alguma coisa, eu já estou falando 10 vezes daquilo que já, né? Então, o rádio é isso, é importante, a importância do rádio, né? Levar a comunicação para todo mundo, né? Naquele momento que acontecem as coisas, a gente já está no ar e já comunica para as pessoas. Então, é uma importância que só quem conhece o trabalho do rádio sabe, né? E, como a gente fala, não sai de moda. Você vê nas grandes cidades, às vezes quando eu viajo, vou para o Rio, tem um amigo lá no Rio que ele faz questão, né? Ele tem uma agência de viagem, ele faz questão de me levar nas rádios, assim, de me mostrar a programação. Gente, olha, eu fico apaixonada, né? São Paulo, Rio de Janeiro, a gente fica apaixonado em ver a comunicação naquela cidade, né? São programas que às vezes tem até 3 locutores, tem 2 locutores, às vezes um homem e uma mulher, né? Voz masculina e feminina, e é muito bonito. Quando eu estava na Juá, Elson, era a voz masculina e feminina, né? Eu e o Flávio, a gente fazia esse programa e é muito importante, gente, muito bonito, né? Entrar os dois naquela comunicação, a gente chegou a uma altura de audiência, né? Um pico de audiência mesmo, a gente estava os dois juntos. E a gente vê aí que nas grandes cidades também tem esse tipo de, né? De programas de rádio, onde tem 2 locutores, e a interação é de uma grandeza, né? Nossa, a gente se apaixona mesmo. Cansei de ver pessoas perto de Tabatinga, né, que eles mandavam mensagem para cá naquela época, né, municípios após Ilunepé, município de Carauari, a gente recebia carta dessas pessoas, no programa de mensagem chegava até essas pessoas, às vezes os pescadores iam, né, para pesca nesse interior, e às vezes eles avisavam que tal dia estava chegando naquela comunidade, pedia as pessoas que trabalhavam com ele já para se preparar, né. E essas pessoas já estavam lá esperando através da rádio, através do programa de mensagem, gente. Tinha muitas mensagens naquele tempo, né? As pessoas chegavam aqui, vinham do interior, vinham lá acima de Taumaturgo, daquelas comunidades, Rio Amônia, Rio Tejo, né? Onde a gente recebia tantas cartas e a gente é muito grata a todo aquele povo, né? E a gente tinha as mensagens para lá. E quando as pessoas chegavam aqui, a primeira coisa que eles faziam era vir aqui na Rádio Verdes Floresta, fazer as mensagens, cheguei tal hora, já resolvi tudo, ainda vou resolver. E o povo lá na comunidade, o familiar, já estava informado de tudo, para você ver a importância do rádio, né? Foi uma inspiração para mim o Mariano Maciel, como eu falei, no começo, né, no início que eu tinha sonho de trabalhar no rádio, Mariano Maciel, que hoje está em Brasília, né, foi uma inspiração para mim. Ele e Nonato Costa, os dois na Rádio Nacional, gente do céu, aquele programa Boa Noite Acre, era um momento de alegria, né? Então, para mim foi assim no início uma grande inspiração, Mariano Maciel, né, e Nonato Costa. E assim, Elson, sem falar nas entrevistas que a gente faz, né? Tive a oportunidade de entrevistar tantos cantores, pessoas, sabe? Eu, Chico Melo e Braz Ribeiro fomos as únicas pessoas a entrevistar um presidente da República aqui em Cruzeiro do Sul, né? Braz Ribeiro. Braz Ribeiro, que hoje está no céu, mas com certeza foi um amigo que a gente dividiu muitos momentos especiais aqui. Nós tivemos a oportunidade, Elson, de entrevistar o presidente Fernando Henrique Cardoso, né? E eu lembro que naquela época, não me recordo aqui o ano, que foi quando ele foi presidente da República, né? Recebi de uma ligação de uma pessoa dizendo que tinha o interesse de fazer uma entrevista, né, com o presidente da República. Eu falei, meu Deus, isso é brincadeira. Isso é brincadeira, naquele tempo, né? E aí eu disse, olha, eu vou passar para o meu gerente, meu diretor, mas já você me passa todos os tópicos, ele passou tudo e eu passei então para o meu diretor e eles amadureceram essa ideia. Foi uma semana de preparação, gente.
uma semana de preparação, eles entraram em contato com o Rio Branco, né, em cadeia com a Rádio Rio Branco, porque a entrevista era aqui na Rádio Verdes Florestas, né? E eu lembro que a minha pergunta foi sobre exatamente, Elson, a BR-364, né? O nosso sonho dessa BR concluída. Naquela época, a minha pergunta para ele foi sobre a BR-364. E foram apenas, Elson, 3 perguntas que eles exigiram, né? Então, uma pergunta minha, outra do Chico Melo e outra do Braz Ribeiro, né? E foi assim um momento de Deus, naquela época, entrevistar o presidente da República, né? Mas tive, graças a Deus, essa oportunidade, que foi assim mais um marco na minha carreira, né? E sem falar em artistas que vinham aqui para Cruzeiro do Sul, né? Que na época a gente tinha oportunidade também de entrevistá-los, né? De trazer muitas vezes no programa. E era assim, momentos muito bons para gente que trabalha na comunicação. Florestas continua, né? Essa rádio, né? Sempre eu falo, gente, tá na 95.7, tá em boa companhia. Agora somos FM desde 2018, né? A Rádio Verdes Florestas é FM, mas sempre chegando aí pertinho de você, e eu acredito, né, que vai continuar. Nós tivemos também a oportunidade de gravar um documentário, né? Mesmo que pequeno, contando aí um pouquinho da nossa história na rádio, né? E tá aí no YouTube, gente. De repente você pode acessar e conhecer um pouquinho, conhecer algumas pessoas que ainda hoje fazem parte dessa história, né? Estamos aí. Hoje estou aqui à frente do programa Conectado desde 2018, né? De 9 da manhã até as 11h45. É um programa de entretenimento, de música, mas revistinha eletrônica, né? A gente traz aí os acontecimentos, né? Bate-papo com o nosso ouvinte, porque isso é bom, gente, é gratificante. A gente poder conversar com o nosso ouvinte, escutar a história das pessoas, que muitas vezes, Elson, eu lembro que as pessoas me contavam aquela história, muitas diziam, nossa, eu acho que você não tem problemas, porque todo dia você está rindo, você está feliz. Gente, problemas todos nós temos. É difícil você acordar um dia que você não tenha um leão na frente, né? Mas o que você vai fazer? Você vai se abater diante disso? Você vai dizer, hoje eu não vou trabalhar porque alguém disse que eu era feia. Não. Levanto, primeira coisa, Senhor, obrigado por mais um dia. Venho para o meu trabalho, exerço a minha função, volto para minha casa com o mesmo sorriso e sou essa. Essa é a Sirlene de Paulo que você está podendo conhecer um pouquinho da minha história. Gratidão a Deus por tudo. Se eu for citar aqui uma gratidão por Deus, pela minha família, pela minha vida, sou grata a Deus, pelo meu trabalho também, né? Então, assim, sou grata por muitas coisas, gente. Às vezes pelas pequenas coisas. Eu sou assim, sou grata a Deus, primeiramente a Deus por tudo. Bom, não pode faltar. É uma peça importante, mulheres na comunicação. Seja no jornalismo, na reportagem, no rádio, na comunicação, né? Você que faz parte da comunicação, não desista e não se sinta de jeito nenhum menor do que os nossos colegas homens, né? Somos mulheres na comunicação que fazemos também a nossa história. Tenho grandes amigas na comunicação aqui em Cruzeiro do Sul, né? Pessoas assim que, nossa, eu tenho um carinho muito grande. Luciana Teixeira, uma menina que eu tenho um carinho especial pela Luciana. Gente, idade de ser minha filha, né? Mas é uma pessoa que eu tenho um carinho e respeito por ela, conheço tanto tempo. Daiana também, minha amiga. Glória Maria, eu tenho um respeito e um carinho por ela também, né? E aqui eu trabalhei no início dessa rádio, o Elson, com a Ivânia. Olha só que você tem a Ivânia, que hoje tem uma escolinha, né? Foi parceira de programa, Gente Miúda, que eu apresentei ela também. A Tânia, que hoje mora em Rio Branco, também foi uma pessoa que a gente dividiu momentos na comunicação, né? A Giselda, a qual eu tô hoje na rádio, gente, depois que a Giselda Barros participou de um concurso, né? Que até hoje ela tá na área jurídica, né? Ela está trabalhando fora até hoje, e eu fiquei então na vaga da Giselda na época, uma pessoa que também que eu tenho um carinho, ela está no nosso documentário, né? A primeira pessoa que eu fiz questão, aqui falei para a nossa gerente, de estar convidando ela também, porque ela teve história aqui na Rádio Verdes Florestas, né? Então foram essas pessoas, aquelas que no momento, que deve estar dizendo, eu também fiz parte, né? No momento, não, se eu não lembrar, mas o meu respeito e o carinho por essas pessoas continua. E agradeço a Deus por também ter feito parte, né, desse momento tão importante da nossa história no rádio. Bom, primeiramente, já começamos traçando essa meta da importância da mulher, começando pela nossa mãe, né? Uma mulher que nos carregou no ventre, que nos cuidou, que nos educou da sua maneira e que nos deixou aí livre para escolher o que a gente quer ser na vida, né?
E hoje, Elson, quando eu vejo assim, aquelas mulheres, sejam elas dona de casa, empregadas domésticas, sejam elas executivas, empresárias, hoje temos mulheres, já tivemos mulheres na presidência da República, governadoras, prefeitas. Gente, a importância da mulher no nosso meio é muito importante, é muito grande, né? Então, cada vez mais mulheres sintam-se profissionais, capacitadas, né? Capazes de exercer qualquer profissão que você escolher. É o seu foco, ter foco, né? Comentários? Vai ter. Mas é isso que eu quero? Vou fazer o meu trabalho com dignidade, profissionalismo, com foco acima de tudo. E é isso, a importância da mulher, seja em qualquer lugar que ela estiver, ela exerce bem o seu papel. Primeiramente, agradecer mais uma vez, né, o Voz do Norte, esse jornal que tantas vezes noticiou tantos fatos maravilhosos, como também notícias, né, como eu acabei de dizer, que não são boas, mas o nosso papel é esse, né, Elson? É esse, trazer a notícia, a informação, seja ela qual for, né? Então, agradeço imensamente a você, ao jornal Voz do Norte, por me proporcionar esse momento tão especial em quase 30 anos de carreira, né, na comunicação, ter o jornal Voz do Norte me acolhendo, né, me trazendo esse momento importante. Então, muito obrigada a você, que o jornal possa, né, dar também essa oportunidade a tantas pessoas como vem fazendo esse trabalho tão bonito, como você me falou, que agora vai continuar um pouquinho, né, trazendo esse trabalho feito com as mulheres, né, mulher na comunicação, a mulher na sociedade, seja qual segmento for, Elson. Muito obrigada.